Queria agora agradecer, deputado Alfredo Sirquis, senadores, deputados, pela essa oportunidade, né? Deixar claro aqui que não somos americanos nem russos, somos brasileiros com a mesma ideia, com o mesmo objetivo. É com muita vontade que a CNA vem falar a respeito de agricultura de baixo carbono, porque, por ser o alvo, né, o público-alvo dessa política como um todo, plano como um todo, especialmente, e beneficiário, né, do programa ABC, que faz parte de um plano mais amplo, o plano ABC, e trazer e tentar construir esse raciocínio e a inserção do meio, né, do meio da consecução do plano e do fim, que é o agricultor implantar essas tecnologias na ponta, colhendo todos os benefícios de diversificação de produtividade, de tecnologias que acumulam carbono, tecnologias e que trazem para a propriedade rural benefícios como conservação de água, pagamento de serviços ambientais, valoração das suas áreas de reserva e também e por que não, o alvo do programa, a questão de acumulação de carbono no solo, né, em produtos, nas plantas, que foi muito bem colocado pelos nossos colegas da Embrapa. Então, minha apresentação, ela não vem para tratar das tecnologias em si, porque já foi muito bem colocado. A gente não, o mecanismo e os benefícios dessas tecnologias já estão muito bem encaminhadas, né? Qual que é a visão do agricultor e do pecuarista de políticas como essa, da inserção de políticas como essa, no seu dia a dia e na sua propriedade, né? Muitas dessas tecnologias, elas já vinham sendo desenvolvidas dentro da propriedade rural. Já se trabalhava com integração lavoura-pecuária, a própria questão da melhoria da produtividade dentro da propriedade rural é condição hoje para a manutenção econômica, social e ambiental da propriedade, mas a visão de como se acessa isso e a construção, que é a minha proposta de palestra, de baixo para cima, de quem vai acessar um plano desse ou ser beneficiado por um plano desse, é o que eu tento trazer aqui, e essas dificuldades e vantagens em se ter, né? Em se acessar e acessar esse programa. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa dizer qual que é a contribuição do Brasil, acho que deslocou um pouco ali, mas a contribuição do Brasil dentro desse processo como todo de emissões, né? Qual a nossa responsabilidade e o porquê que nós assumimos compromissos voluntários de diminuição de emissões tanto por diminuição do desmatamento, que era, na verdade, e aí quando a gente foi feito esse gráfico, era ainda o carro-chefe aí das emissões e a responsabilidade da agricultura dentro desse processo. Se a gente for levar em consideração qual é a contribuição do Brasil, do país, dentro das emissões globais, da pegada de carbono, é grande porque o Brasil tem uma extensão territorial muito grande. No entanto, se a gente for colocar a emissão de carbono por nação, né? Essa representatividade gráfica, né? Representação gráfica do que o Brasil representa. Desculpa, o gráfico ficou muito pequeno, não está dando para ler direito, mas vai ficar disponível. Essa é a contribuição do Brasil na emissão mundial de carbono em 2011. Se você for dividir a emissão per capita, né, de todas, e aí não só a agricultura, não só o desmatamento, mas toda a emissão do Brasil, né, em âmbito mundial, per capita, a gente representa essa pontinha de dedo lá. Essa é a nossa contribuição. E aí, além disso, e em cima da responsabilidade, apesar de não sermos protagonistas nas emissões, nós assumimos nossas metas voluntárias de diminuir, entre elas, o desmatamento, que vai indo muito bem, graças a Deus. Estamos conseguindo combater os desmatamentos ilegais,
conservando o potencial do Brasil dos desmatamentos legais, porque a propriedade rural, ela, ao contrário de outros negócios, é um negócio como qualquer outro, mas ao contrário dos outros negócios, se não tiver sua produtividade, ela pode ser desapropriada por não atingir os índices mínimos de produtividade e está sujeito à desapropriação. Então, temos que produzir com lucro ou sem lucro, chovendo ou não chovendo, é necessário que se tenha a utilização da área. Então, qual é o papel do Brasil? O que a gente está? O que a agricultura se relaciona diretamente com o clima, né? Então, a agricultura, sim, ela é um uso alternativo de solo, é um uso de recursos naturais, né? A agricultura, as mudanças climáticas afetam diretamente a agricultura e, para isso, nós temos programas de mitigação e tecnologias como essas que foram apresentadas que precisam ser incorporadas. Então, o aumento da temperatura vai deslocar, já é sabido, não preciso falar, já é sabido que o aumento da temperatura vai deslocar as culturas, né? Vai favorecer algumas culturas em detrimento de outras, vai secar mais, e isso ninguém discorda. Precisamos mitigar, melhorar a produtividade onde se pode melhorar e mitigar onde se pode mitigar também. Então, secas e enchentes, maior incidência de pragas e doenças, perdas de produtividade, salinização de solo pelo levantamento, abaixamento do lençol freático e outras utilizações de adubos químicos. A agricultura, ela ameaça quanto à mudança no uso da terra, sim, porque ela tem essa característica, não tem como fazer agricultura sem fazer uso alternativo de solo. O desmatamento ilegal, lembrando que existe ainda o desmatamento legal, né? A degradação dos solos, as emissões da agropecuária, que já foi colocado muito bem aqui, e o uso excessivo de fertilizantes nitrogenados. E aí, como eu comecei na minha palestra dizendo que a gente se sente à vontade, o agricultor, o proprietário rural se sente à vontade em falar sobre agricultura de baixo carbono, porque a gente tem visão de que um dia esse serviço será reconhecido, como pagamento de serviço ambiental ou qualquer outra política que traga e reconheça que a propriedade rural tem seus benefícios também, que conserva sua água, que é produtora de água, que é produtora de biodiversidade, mantenedora de biodiversidade, e usa tecnologias que incorpora, e aí no caso específico, que sequestra e retém e armazena o carbono, né? Então, nós fazemos boas práticas agrícolas. O maior patrimônio do produtor rural é a terra. Não adianta fazer agricultura. A agricultura que degrada solo, a agricultura que acaba com água, é uma agricultura que está fadada a quebrar como qualquer outro negócio, porque seu insumo já não flui mais. O plantio direto e emissões evitadas. Reserva legal, APP e unidades de conservação, que com o cara aí vamos ver o tamanho, né, do passivo, do ativo, e quem tiver ativo, né, e passivo também está sujeito a, dentro dos programas de regularização ambiental, e aí já é um outro assunto, né? Então, por que nós sofremos essa pressão? Por que nós temos que produzir mais, né? Qual é o papel do Brasil? Vou passar rápido, também é de conhecimento. O Brasil é um dos países que tem a maior potencial de áreas produtivas a serem incorporadas ainda no processo produtivo, tá? Então, aqui no Brasil, essas áreas, pastagens de áreas utilizadas, mais ou menos 383 milhões de hectares de áreas produtivas, mais ou menos 200 milhões de hectares já estão incorporados no processo, né? Então, se a gente for levar isso ao mundo, né, a América do Sul é a área que tem maior potencial. Se a gente for levar só dentro da América do Sul, o Brasil é o maior potencial, né, que além da a área agrícola, o Brasil dispõe de clima favorável para a agricultura. Nós temos uma média de até 3 safras por ano, coisa que não acontece em outro. Usamos o processo? Usamos. Precisamos intensificar o uso? Precisamos, né? O Brasil também possui a tecnologia, né? Então, por isso que nós estamos à vontade, estamos preparados para incorporar tecnologias como qualquer uma daquelas que estão previstas no Plano ABC, né? E aí, só para trazer a questão da redução das emissões por desmatamento, no caso do bioma cerrado, até 2010 a gente já conseguiu uma diminuição de 65% da meta de 40%, né? Então, já diminuiu a diminuição. Na Amazônia também a questão já está colocada. Nós diminuímos até 2011, né, 67,3% dos 80% que a gente precisou e a gente se comprometeu dentro das metas, né?
Ainda temos muitas áreas de florestas nativas no mundo, temos cerca de 62% do território nacional ainda conservado em vegetação nativa. Por quê? Diminuiu um pouco aí, né? Porque esse aqui é de 2010, a gente teve uma perda aí nesse último, numa taxa bem menos acelerada, mas existe uma pequena diminuição. Por que a gente precisa conservar isso? Qual é o papel da propriedade rural em conservar, em tentar que não haja pressão sobre a abertura de novas áreas, né? Então, essas tecnologias, elas vêm de encontro a essa diminuição de pressão. Aumento, e aí a questão que o Luiz Adriano colocou, que a gente precisa intensificar o uso para que a gente consiga produzir sem ter que expandir novas áreas. Então, dentro dessas medidas do plano ABC, que é um plano muito maior, nós temos linhas de financiamento, que é o conhecido que a gente está falando agora, que é o programa ABC, que é uma parte de um plano muito maior de mitigação da agricultura, que é a capacitação que a CNA vem fazendo, também ajudando, junto com o Ministério da Agricultura e outros parceiros. Campanhas de divulgação, nós divulgamos dentro de nossas federações de agricultura, dentro dos sindicatos rurais. Precisamos pesquisar desenvolvimento tecnológico, né? Levar alternativas à ponta. Linhas de financiamento, que é o programa ABC, que o Luiz Adriano tocou, o José Guilherme também tocou. Disponibilizar insumos básicos inoculantes. Nós precisamos levar, se a gente quer diminuir a pressão e o avanço das áreas de pastagem, ou que a agricultura empurre a pastagem mais para frente ainda, nas áreas de tensão, nós precisamos melhorar a agricultura na ponta, botar insumo na ponta, intensificar essa ponta, essas áreas que estão hoje degradadas, para que elas aumentem a produtividade e não vão deixando para trás áreas degradadas que a agricultura vem, toma conta e empurra mais para frente, e esse processo ele precisa ser. A questão de logística ela é muito importante dentro desse conceito e desse trabalho de intensificação. Disponibilizar insumos, fomenta viveiros, regularização fundiária e ambiental também, especificamente a questão de financiamento de recuperação de áreas degradadas. Por enquanto, o produtor não pode arcar com isso, porque é uma área que ele está abrindo mão, claro, é uma área que foi colocada como passivo, mas é uma área que ele está deixando, e economicamente, avaliando a propriedade, ele está deixando de explorar com agricultura, com pecuária, e está custeando essa recuperação. Mesmo com juros muito pequenos, muitos produtores não têm condição de bancar aquela recuperação, né? Que pode custar aí 10 mil, segundo a discussão do econômico, até 10 mil reais o hectare a recuperação, em todos os anos de recuperação, não pontuais, né? Assistência técnica e segmento de insumos, produtos e serviços, né? Então, o programa ABC, ele, para nós, é uma alternativa tecnológica para amenizar as emissões de GE, estimular a redução do desmatamento e incentivar a implantação de sistemas produtivos sustentáveis e diversificar, né? Então, aí eu já não vou tocar nesse assunto, porque já foi muito bem colocado, são as linhas, né, que são. Este é um outro problema, esse aqui é o plano ABC, que foi divulgado aí ontem, né? Ontem, sobre a questão dos recursos programados, do Ministério, né, o limite de crédito. E aí eu chamo a atenção dos senhores também a respeito do quê? Por que aderir, e eu estava falando até com o Luiz Adriano, qual é a atratividade do produtor rural? Eu, produtor rural, quero lá acessar o recurso do ABC. Esse recurso do ABC, ele tem juros anuais de 4,5% e 5%, e os fundos constitucionais que são, e até por sua finalidade, menos burocráticos do que a ABC, eles possuem taxa de juros com pagamento, desconto de adimplência, né? Se eu pagar em dia, ele tem um rebate que sairia 4% ao ano. Então, eu ainda tenho alguns benefícios dentro do fundo constitucional que me deixa mais atrativo ainda do que o ABC, e a gente precisa discutir e trabalhar isso, né? E o desenvolvimento sustentável. Eu vou passar rapidamente, isso aqui é o que eu já falei, sobre o que é agricultura no país, né? O que nós representamos, o que está conservado, né? E esse é o público-alvo para a implantação dessas tecnologias, né? Também já passei. Durante todo esse processo, esse é um gráfico que já foi apresentado aqui, durante todo o processo, desde 1978,
2012, a área, que são essas barras, destinadas à produção de grãos, ela não se alterou muito, né? No entanto, a produtividade aumentou bastante. Em 270, então, a produção, 273%, a área plantada, 35% de crescimento e a produtividade, 148%. O gráfico vai ficar à disposição, mas o que a gente quer mostrar com isso? Que se eu produzisse a mesma coisa que eu produzi em 1976, 77, hoje eu precisaria de mais de 70 milhões de hectares para produzir a mesma coisa que nós produzimos hoje. Então, esse crescimento da produtividade nos criou, entre aspas, uma poupança agrícola de cerca de 70 milhões de hectares. Estes 70 milhões de hectares, aí também, como eu expliquei esse cálculo agora também, né, nos últimos 34 anos, tal, é a mesma coisa. É a questão da definição da poupança. E, no caso do gado, também, 430 milhões de hectares. Ou seja, eu consegui reduzir a utilização e o avanço em 70 milhões de hectares, graças a órgãos como a Embrapa, a Embrapa, a Ministério da Agricultura, incorporação da tecnologia, para que a gente não avançasse sobre novas áreas. Tá? Essa aqui é a meta voluntária que nos foi colocada, que foi feita ainda. Aqui a questão tá. Então, esses 70% de poupança, né, elas atuam e pressionam o Brasil como área de potencial de produção de alimentos, né, graças ou devido àquela questão da segurança alimentar, em que o Brasil precisa crescer 70% até 2050. Já vou acabando. Essa poupança de 70 milhões de hectares, que não foi utilizado devido ao aumento da tecnologia, nos permitiu produzir até 136,88% a mais de produção de hoje. E em carne bovina, 66,7%. É o que a gente pode produzir nesses 70 milhões de hectares que ficaram nessa poupança ambiental. E dentro desses 70 milhões de hectares, o que a gente pode colocar lá? Nós vamos fazer produção comum que degrada, que empobrece solos? Não, nós precisamos incorporar tecnologias como essas do ABC, por isso esse plano nos é muito bem-vindo, né? O que a CNA vem fazendo para implementar isso e para acabar? A CNA já participa do Grupo Permanente de Trabalho Interministerial, desde a sua constituição, quando a gente trabalhava ainda com a hoje ministra Tereza Campelo, né, Luiz? A gente participou de todas as discussões, discutindo alternativas e trazendo esse programa mais perto de quem vai aderir a ele. Atualmente, a CNA busca incentivar a adesão ao programa ABC, nós fazemos cartilhas, nós capacitamos produtores rurais, sindicatos rurais, federações e, inclusive, as financeiros, os bancos, para acessar esse crédito, facilitar o acesso desse crédito. E a capacitação de técnicos para apresentação de projetos enquadráveis no programa, né? Então, como houve uma mudança dos requisitos dentro do próprio banco, a gente tem que capacitar quem fazia os projetos para fundos constitucionais ou outros, para que eles se capacitem a acessar esse crédito, fique pronto a acessar esse crédito. O que a gente acha que ainda falta, né? Incentivar estudos de adaptação de plantas aos novos cenários, que foi muito bem colocado aqui pela Embrapa. Incentivar a criação e adoção de tecnologias que melhorem o balanço das emissões, incorporação de tecnologia. A inclusão da tecnologia irrigação. Irrigação é muito importante para melhorar e intensificar o uso do solo. Investimento em logística, precisamos levar o insumo e a tecnologia à ponta. Não adianta, se eu não tenho estrada, se eu não tenho energia elétrica, se eu não tenho o mínimo necessário, eu não vou conseguir intensificar, principalmente áreas de pastagem degradada, né? Acesso a recursos disponíveis nos agentes financeiros, a facilitação do diálogo com os agentes financeiros, e implementar assistência técnica e extensão rural. Muito importante, se eu levar a tecnologia e jogar lá, nem chega, né? Promoção de reconhecimento da agropecuária brasileira como a menor pegada de carbono. Precisamos desenvolver estudos para dizer que a nossa pecuária, em comparação com a outra pecuária do mundo, e criar base, que é a nossa pecuária e a agricultura, ela é muito menos impactante, a gente tem certeza disso.
as conclusões, nós achamos que as práticas de carbono, essa tecnologia não é uma tecnologia nova que está pousando hoje e ninguém nunca viu. As tecnologias já existem muitas propriedades que já utilizam, plantio direto, integração lavoura-pecuária, recuperação do patrimônio. Então, não são tecnologias alienígenas. Estão fáceis, só ela precisa ganhar escala. Recuperar pastagem, intensificar o uso da terra buscando aumento de produtividade, isso é o ponto central. Precisamos investir em pesquisa e tecnologia. Nós precisamos botar a Embrapa para funcionar para a gente e levar isso e deixar isso cada dia mais acessível. Reduzir a desigualdade tecnológica no campo por meio de investimento e capacitação dos produtores rurais, assistência técnica e bem-estar social. Resultados da negociação da COP16 sinalizam para o fortalecimento dos acordos privados, e aí já é uma questão de matriz energética. Então, a gente sinaliza que esse processo de carbono, ele vai ficar, a gente entende que vai ficar mais no campo das metas voluntárias do que o mercado de carbono como um todo. Eu acho que essa é a última. Muito obrigado, fico à disposição.